É o seguinte, quem vive nesse trabalho, a gente não vive. A gente vive a vida deles. Já não vive mais a nossa vida. A gente vive a vida dos outros. A gente vive a vida de Cristo na pessoa do pobre. A gente vive a necessidade dele, vive os problemas dele. E não os nossos problemas. A gente esquece às vezes que está doente, que tem uma coisa. Por quê? Por causa dos problemas dele. Primeiro eles, depois nós. Maria Rita de Souza Brito Lopes, ou simplesmente Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Essa freira da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus dedicou sua vida a acolher as crianças esquecidas pela sociedade, doentes largados à própria sorte e idosos esquecidos pelos seus parentes. Apesar de todo este trabalho e percorrer diariamente as ruas de Salvador, ela jamais deixou de rezar. Devota incondicional de Nossa Senhora, tendo como grande amigo Santo Antônio e uma fé inabalável na divina providência, Irmã Dulce ganha agora a honra dos altares. Olha, Irmã Dulce para mim, eu acho que para o povo brasileiro, foi o meu exemplo de solidariedade e doação. Uma vez me perguntaram, Oswaldo, você que já estudou tanto a vida dela, de todas as virtudes cristãs, qual é que lhe mais chama a atenção? Claro, o amor, a fé, a caridade são patentes. Mas existe em Irmã Dulce uma virtude que eu acho impressionante, que é a perseverança. Foi a mulher mais obstinada que eu conheci, mas obstinada em nome do pobre. Para ela nada, tanto é verdade que não se encontrou nada dela. Mas para atender o mais pobre, o mais necessitado, ela era capaz de tudo. A Irmã Dulce foi uma pessoa que representou Jesus Cristo aqui na Terra, né? Uma pessoa que fez sempre o bem, que se encarnou, a imagem e semelhança de Jesus aqui na Terra. A fragilidade desta mulher de 1,40 m de altura era apenas aparente. Ela era dona de um raro exemplo de dedicação para com o próximo. Ela deu aos doentes muito mais do que um simples atendimento ambulatorial. Ela devolveu a dignidade de quem já não tinha mais esperança de vida. Irmã Dulce nasceu de uma família muito católica e piedosa. Com apenas 6 anos de idade, perdeu a mãe. Dulce, então, passa a ser criada pelas tias. E esta mudança em sua vida a levou a ter o primeiro contato com os pobres. Suas tias pediam a ela e a sua irmã que procurassem crianças que viviam nos becos próximos à sua casa para lhes ensinar o catecismo. O desejo de ajudar os mais necessitados foi aumentando e o chamado a se tornar religiosa estava crescendo em seu coração a cada dia. Seu pai, o dentista Augusto Lopes Pontes, relutou muito sobre a vocação da filha, porque queria que ela seguisse a profissão da mãe, professora. Com 18 anos eu me formei professora e meu pai perguntou se eu não queria anel, nada. Eu disse não, disse o senhor que ia para o convento. Aí ele chorou muito, mas ele era muito um católico praticante e ele se conformou. Irmã Dulce esteve muito à frente do seu tempo e com seu jeito simples, porém determinado, convencia a todos da importância do seu trabalho. Tanto que a superiora da congregação, Irmã Fausta, concedeu uma permissão especial para que ela saísse do convento do Carmo diariamente e prestasse auxílio aos doentes que viviam nas ruas. Seu nome então começou a correr pelas ruas de Salvador. Não demorou muito e as crianças do bairro dos Alagados começaram a se encantar pela irmã, que falava de Deus e Nossa Senhora e catequizava com sua sanfona. Assim, ela conseguiu mais 2 prodígios. Pela manhã, ensinava o catecismo e ministrava o curso primário. À noite, ensinava os pais destas crianças a ler e a escrever. Olha, a Irmã Dulce, ela tinha uma vida de profunda oração e de contemplação. Por incrível que pareça, ela encontrava tempo para isso. Ela entregava a obra basicamente na mão da Virgem. Ela tinha uma devoção muito grande pela Imaculada Conceição e na providência divina. Ela nunca duvidou. Ela sempre disse que através da oração ela alcançava. A oração era o alimento da alma dela. A oração é sagrada e ela não saía sem passar na capelinha e pedir a Nosso Senhor. E quando ela saía, ela ia com o texto no bolso
ia rezando no caminho todo. Este exemplo de oração também foi um legado deixado por Irmã Dulce. As noviças da congregação que começam a trabalhar no Hospital Santo Antônio veem em Irmã Dulce um exemplo que jamais deixará de ser seguido. Nós procuramos incutir no espírito dos médicos, dos funcionários, de todos que trabalham aqui, de ver a imagem de Deus na presença do doente que nos bate à porta. A oração é imprescindível, né? Ela costumava dizer, a oração é para a nossa alma como o ar para o nosso corpo, né? Então, ainda hoje eu comentava com os frades capuchinhos assim, a oração é de verdade a alma desta obra. E nós que somos religiosos, devemos lutar para que isso se mantenha, né? Porque foi assim que a Irmã Dulce sempre acreditou. E a obra foi fundada pela fé de uma mulher, né? Vontade de Deus e pela fé dela. Então, a fé se sustenta com a oração. Irmã Dulce deixou um grande legado em sua evangelização. Ela costumava ensinar que a oração pode ser feita a qualquer momento e em qualquer situação. Como, por exemplo, enquanto estamos dormindo, quando oferecemos a nossa respiração em pedido de perdão aos nossos pecados. Era este ensinamento simples que costumava cativar crianças e adultos. Este fascínio das crianças por Irmã Dulce tinha uma explicação. A grande preocupação dela era dar amor e carinho para os pequenos, sentimentos que, na maioria dos casos, não se tinha em casa por conta de famílias desestruturadas. O que Irmã Dulce queria era transformar estas crianças somente pelo amor. Nós procuramos transformar essas crianças somente pelo amor. É fazer a criança nascer outra vez. Nós lá não usamos nenhum castigo, nem dizer que não puxar a mão de orelha, qualquer coisa, nada. A gente só procura levar esses meninos difíceis, tem meninos dificílimos. Tem crianças que se levam 6, 8 anos para recuperar uma criança dessa. Meninos já no início de marginalização. Então, para a gente consertar, para recuperar uma criança dessa, é um trabalho muito lento, que só muita fé em Deus e muito amor, muita paciência. Irmã Dulce foi muito mais do que uma simples religiosa que dedicou toda a sua vida em ajudar aos pobres. Graças à sua inabalável devoção a Nossa Senhora e a sua amizade com Santo Antônio, a sua obra cresceu e, além de atender aos necessitados, evangelizou milhares de baianos. Aqui é um milagre da providência divina, a gente vê o Deus de Deus aqui dentro. Mas por quê? Porque a gente recebe Deus na pessoa do pobre. Irmã Dulce gostava de ensinar. Desde as primeiras aulas de catecismo que eram dadas na casa de sua tia às crianças mais pobres, até incutir no coração das pessoas o desejo de jamais deixar de rezar o terço. Uma das coisas que ela mais ensinava a todos nós, ou pelo menos as pessoas, era rezar o terço. Ela dizia, se não puder rezar um terço por completo, reze 3 Ave-Marias. E no decorrer do seu dia, vá rezando. Fica com o texto na mão, vá rezando. Sempre haverá um momento para você rezar. E ela ensinava seus casais, aos turistas que já visitavam ela, sempre a solução dos problemas era o terço. Tinha uma devoção muito grande pela Virgem Maria. Tudo que ela recebia, as flores, e que ela recebia muitas flores, então ela sempre dizia, irmã, coloque em Nossa Senhora. Aí ela dizia para o povo assim, a homenagem que você está me fazendo não é para mim, é para Nossa Senhora. Em Deus, na oração, a gente tendo fé, é uma questão de fé. Se a gente tem fé, a gente consegue tudo. Aos 74 anos, a voluntária Iraci Lordello é conhecida por todos. Ela trabalhou lado a lado com a Irmã Dulce. Diariamente, ela visita o Hospital Santo Antônio e conhece cada paciente, exatamente como a Irmã Dulce. Não é fácil acompanhá-la, porque o seu ritmo é acelerado. Ela seguia a Irmã Dulce todos os dias e alguns momentos ficaram registrados para sempre em sua memória. A voluntária se recorda que aprendeu a rezar com a freira, as horas de oração diária e a confiança que a Irmã Dulce tinha em Santo Antônio, protagonista desta história. Essa pasta aqui, ó, ela saía para botar o dinheiro, ó. Nessa pasta ela levou um Santo Antônio e chegou numa casa de que ele tinha um comércio. Aí ele chegou, tirou o Santo Antônio e botou no escritório do homem. Quando botou no escritório do homem, disse, irmã, eu não acredito em santo, não. A senhora vai botar?
minha safra do cacau e do café não está dando nada. Mas a senhora querer, deixa aí. Aí ela deixou. Aí marcou no livro de ouro, ela marcou a data e disse, olha, de hoje um ano eu vou voltar aqui. Aí, vamos embora, Iraci. Aí eu fui. Quando ele chegou lá, ele bateu abriu, pois não, irmã, entre. Olha, aqui está seu dinheiro, o cacau rendeu 3 vezes mais, o café, agora esse santo eu não vou dar, não. Irmã Dulce jamais deixou de praticar a oração. Dos 77 anos que viveu, dedicou 64 ao cuidado com os pobres e os desamparados, largados pela sociedade e esquecidos à própria sorte. Os últimos 16 meses de vida foi um verdadeiro calvário. Fraca, acamada, com apenas 30% de sua capacidade pulmonar, Irmã Dulce tinha em seu quarto a imagem de Nossa Senhora e o Cristo crucificado, para que todos entendessem essa relação que ela tinha com a Mãe de Deus. Então eu acho que a doença dela também foi uma espécie de teste que Deus fez com ela. Quer dizer, acrescentou ao calvário dela, mas ainda essa situação. Não é que ele fosse testar, que o pai não faz isso, mas ele sabia exatamente que ela suportaria. E foi através desse sofrimento que ela foi no crescendo. E foi, acho que a fé dela, ela foi aumentando exatamente. Quanto maior o sofrimento, mais necessidade ela tinha de se doar. Porque é como eu sempre percebo, ela sempre via no outro a figura de Cristo. E por Cristo era capaz de fazer tudo. Em outubro de 1991, Irmã Dulce está consciente de que seu estado de saúde é grave e que a tendência era somente a piora. E por esse motivo, se manteve serena e dedicou-se apenas à oração. Irmã Olívia era responsável pelos cuidados com Irmã Dulce e se lembra do tempo em que a religiosa passou na UTI. Foi muito sofrimento, né? 1 ano e 6 meses dentro de UTI, entubada. Foi muita dor, muito sofrimento para ela e para a gente que cuidava dela. Mas era uma pessoa santa mesmo, que não se queixava. Ela estava no leito e estava pensando nos pobres dela. Como é que estão meus pobres lá fora? Se ela sem poder ir visitar os doentes, porque ela estava acamada. Então a gente sentia essa dor dela, que ela estava preocupada, até o último momento se preocupando com os enfermos. Mas a confiança que ela tinha em Deus era grande, era uma confiança na palavra. Ela sabia que Deus não ia falhar, porque ela sempre dizia, essa obra não é minha, é de Deus, e o que é de Deus permanece para sempre. Em 91, esses 5 meses antes do seu falecimento, quando o Papa rompe o protocolo, não era prevista a visita do Papa aqui, o Papa iria passar direto para a Igreja dos Alagados, e depois do Bonfim, ele rompe o protocolo e surpreende toda a comitiva e muda o percurso, para aqui na porta e vem visitá-la. Aí tem inclusive 2 fotos ali, em que ele aparece, é quando ele entrega aquele texto que eu mostrei ali para vocês. É quando ele entrega, e aí na saída ele diz, né, ele fala para Dom Lucas, né, que era o nosso arcebispo, e diz, é a própria figura, é o sofrimento do inocente, é o próprio sofrimento do Cristo. Ele viu na figura de Irmã Dulce o próprio inocente que sofria, era o próprio Cristo que estava ali, personalizado.